Queridos irmãos em Cristo, companheiros de doutrina, amigos do Grupo Espírita Irmão Gabriel, é com grande alegria que damos início ao estudo de mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Elevemos os nossos pensamentos. Pedimos nessa oportunidade o valioso auxílio de nossos irmãos, os bons espíritos, que particularmente nos tutelam. Rogamos também aos mentores do Grupo Espírita Irmão Gabriel o amparo e a inspiração, permitindo-nos a clareza necessária para o bom entendimento por todos. Senhor Jesus, damos início ao estudo de mais uma pequena parte do seu Evangelho, para o qual humildemente pedimos a divina assistência dos vossos mensageiros, dando-nos o estímulo e o discernimento indispensáveis à nossa compreensão. Estamos abordando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, no seu item Necessidades da Encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer-lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. É uma colaboração numa mensagem de São Luís. Eu achei interessante compartilhar com vocês alguns dados históricos a respeito desse grande irmão na espiritualidade. É uma matéria trazida pelo jornal Mundo Espírita, intitulada Um dos expoentes da codificação espírita. E ele diz no Livro dos Espíritos: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a habitam os bons predominarem, fazendo reinar o amor e a justiça. No no Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata do capítulo 4, o qual nós vamos discorrer nesta noite. E ele ainda deu uma preciosa colaboração no Livro dos Médiuns, tendo Kardec aproveitado mais de 5 mensagens em que ele aborda conceitos referentes ao laboratório do mundo invisível e das manifestações físicas espontâneas. Ele foi canonizado pela Igreja Católica em 1297. Ele foi rei da França em 1226 e com apenas 12 anos de idade. Sob a orientação da sua mãe, ele tornou-se um soberano, piedoso e muito altruísta, sendo chamado de soberano imparcial. Ele aumentou, na época, durante a sua gestão, o poder real à custa dos nobres, que mesmo assim o respeitavam pela sua justiça. Coisa difícil, se a gente trouxer esses dados aos nossos tempos, de que em sacrifício dos nobres que a gente consiga ampliar o respeito e a justiça do poder real. E ele conseguiu essa façanha na época.
Ele organizou um sistema de controle contra abusos administrativos, fortalecendo o poder central. E eu gostei muito de saber disso, de compartilhar com vocês, para que a gente perceba que, com um perfil de um bom espírito elevadíssimo, como ele se mostrava, ele tinha um perfil também político. Ele se inseria de uma forma prudente na política e fazendo realmente valer o seu grande discernimento para a época. Ele era chamado de o bom rei Luís, inclusive pelo espírito perturbador que é citado no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns cita algumas divergências dele com esse espírito perturbador e ainda assim esse espírito admitia e chamava-o de bom rei Luís. Ele teve 5 mensagens inseridas por Kardec no Livro dos Médiuns e ele estimula os espíritas nos seguintes termos: quanto mais modestos fordes, tanto mais conseguireis tornar-vos apreciados. Nenhum motivo pessoal vos faça agir e encontrareis nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Essa é uma pergunta, muito interessante que dá abertura à nossa reflexão referente ao tema da necessidade da encarnação. É preciso a passagem de nós espíritos pela vida corporal para podermos cumprir por meio de uma ação material os desígnios, cuja execução Deus nos confia. Sem essa experiência terrena, nós não conseguiríamos verdadeiramente cumprir a nossa evolução moral. É preciso que a gente pratique os ensinamentos. É preciso ir além da teoria. Então não se trata de um castigo à encarnação. É preciso passar na vida corporal e podemos cumprir por meio de uma ação material. Por isso é que nós estamos encarnados, para sofrer o efeito do mundo físico, o atrito com as coisas materiais e as pessoas aqui encarnadas igualmente. E cumprir os desígnios cuja execução Deus nos confia. É um voto de confiança de Deus. É a hora do aluno fazer a prova. Ele nos deu as condições, ele quer que a gente progrida. Então é preciso a gente passar por essas provas, sem as quais nós não cresceríamos ou não provaríamos para nós mesmos que nós já somos capazes, que nós evoluímos. É necessária ao nosso bem. Nós somos obrigadas a ela, pois nos auxilia no desenvolvimento da inteligência. A nossa inteligência, ela sofre uma atrofia quando nós ficamos limitados aos conhecimentos teóricos, quando nós ficamos muito presos ao planejamento. Nós precisamos ir à luta, precisamos exercitar. E o melhor dos exercícios é nos colocarmos em interatividade com os outros nossos irmãos, num planeta como a Terra. Então nós somos sim obrigados a essa encarnação, já que ela é a mola propulsora para que a gente desenvolva a verdadeira inteligência. A comprovação da inteligência, ela necessita de prática, de exercício. E a encarnação, somente ela é que nos permite. Sendo soberanamente justo, Deus irá tratar igualmente os seus filhos. Por isso é que ele torna obrigatório a todos a encarnação. É o mesmo tratamento dado a todos os seus filhos,
Não poderíamos esperar coisas diferentes de Deus, que é soberanamente bom e justo. E assim ele estabelece para todos o mesmo ponto de partida, simples e ignorantes, para que a gente comece a jornada em igualdade, o mesmo ponto estabelecido para a nossa partida. A mesma aptidão, ou seja, a mesma capacidade, as mesmas tendências, as mesmas fragilidades, iguais. Nós estamos falando da encarnação, é a nossa primeira experiência no corpo. As mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Deus nos deu a liberdade de proceder desde os primeiros tempos, Desde a nossa primeira experiência na carne. Mas é claro que era uma liberdade limitada ao grau de conhecimento nosso. É como a liberdade que nós damos a uma criança. Quando nós percebemos que ela iria infringir ou correr risco, a gente acaba interferindo. O mesmo ocorre com Deus. Ele nos deu tudo isso, todos esses requisitos. Mas essa liberdade, ela haveria de sofrer progressos de acordo com a nossa evolução. Qualquer privilégio concedido a um ou outro seria uma injustiça, e isso seria incoerente com a justiça que nós sabemos que é de Deus. A encarnação para todos os espíritos, porém, é uma condição transitória. É temporária essa encarnação para todos os espíritos. É uma tarefa imposta por Deus quando iniciamos a vida como primeira experiência do uso que faremos do livre-arbítrio. É de muita importância e no meio espírita é muito difundido pelo nosso interesse ao assunto referente à reencarnação. Pouco se fala ou pouco também se pensa na proposta da encarnação. Ela é uma condição transitória porque haverá de chegar o tempo em que nós não precisaremos mais de nos encarnarmos para continuar na nossa evolução espiritual. Mas, por enquanto, nós dependemos muito dela. E ela é uma tarefa imposta, sim, por Deus. É uma imposição. Todos somos obrigados a passar por ela. E nós, quando encarnamos pela primeira vez, nós temos a nossa primeira experiência que nós faríamos, então, que nós fizemos, do uso do nosso livre-arbítrio, considerando que bem no seu início, mas foi uma experiência do que fazermos em liberdade. Aqueles que cumprem com cuidado essa tarefa superam rapidamente e sofrendo bem menos e mais cedo gozam do fruto das suas obras. É também um estímulo saber disso, que nós é que podemos definir também o quanto vai durar a nossa tarefa, se nós iremos sofrer, de que forma. Tudo isso vai depender de como nós nos dedicamos, como vai ser a nossa performance, o nosso processo de aprendizagem. Nós vamos cumprir com cuidado, com interesse a tarefa, nós vamos superar rapidamente o tempo. Nós vamos desviar de muitos obstáculos que causam dor. E é claro que muito mais cedo também nós vamos ter cumprido a nossa evolução moral. Porém, aqueles que abusam da liberdade que Deus lhes dá, eles acabam atrasando a sua marcha, porque terão que necessariamente repeti-la. E de acordo com a nossa obstinação, com a nossa teimosia, nós vamos acabar por prolongar de forma indefinida essa necessidade de retorno ao planeta. E aí sim,
com justiça, ela poderá ser chamada de um castigo, como muitos pensam, né? E perguntam se essa encarnação é um castigo. Nesses casos, sim. Por conta, às vezes, da nossa teimosia, que nós temos que fazê-la de uma forma repetida, aí sim, ela se torna um castigo, porque a gente sabe o quanto é desagradável a gente repetir uma tarefa árdua. O exemplo que é dado é um exemplo assim, bem escolar, né? Um aluno, por exemplo, ele não chega aos estudos superiores sem passar por todas as séries previstas. Cada série é um meio do aluno se formar e não um castigo. Às vezes, a nossa imaturidade, a gente pensa, né, que tudo que nos dá trabalho, que tudo que é complexo, que precisa do nosso esforço, nós qualificamos como um castigo. Mas, na verdade, são meios da gente conseguir a avaliação, o crescimento pretendido. Sendo esforçado, o espírito poderá abreviar o caminho, no qual menos espinhos também ele vai encontrar. Então, tudo depende do nosso empenho, do nosso esforço, da nossa determinação. E isso foi concedido a todos igualmente. O mesmo não sucede ao espírito negligente, preguiçoso, porque ele é obrigado a repetir algumas séries. A punição nem é de ter que cursar uma nova série, mas de ser obrigado a repeti-las. Porque nós sabemos que cada série ela reserva assuntos mais complexos, dificuldades maiores, mas a repetição é que faz dela uma punição. Nós nos sentimos punidos porque a gente estava ansiando, né, progresso, passar dessa para uma etapa nova. E quando a gente repete, é algo realmente indesejável. O mesmo acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, por exemplo, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio dele desenvolver a sua inteligência. O mesmo acontece com o homem esclarecido na Terra. Ser obrigado a repetir etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, como nós sabemos que são, saber que já poderia ter chegado ao fim, é um castigo. E ter prolongado a sua permanência em mundos inferiores também. Nós temos, de certa forma, uma pressa natural, né, de nos vermos livres de toda essa complexidade de permanecer no mundo de provas e de expiações e de vencer e conseguir novas etapas, né? Mas às vezes nós mesmos nos envolvemos nessas dificuldades criadas por nossa, às vezes, preguiça, por nossa pouca dedicação e nos envolvemos aí nesses obstáculos que acabam provocando essa prorrogação e essa permanência nossa nesses mundos inferiores. Mas também pode premiar o homem dedicado ao progresso moral da Terra. Abreviar o tempo da encarnação material. Tudo isso é possível. Ainda transpor de uma só vez os degraus que os separam dos mundos superiores. Então não é definido, por exemplo, um número limitado para cada um de nós com relação à encarnação. Cada um de nós terá condições de alterar esse tempo, de abreviar esse tempo encarnados nos mundos materiais e até de suprimir alguns degraus e de caminhar com mais velocidade. É feita uma pergunta muito interessante que às vezes a gente ouve, principalmente quando ela vem do meio não espírita, né?
Se não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e cumprir essas esferas diversas em suas demais existências? Ou seja, sendo Deus o Criador, por que não nos criou em condições, de habitarmos mundos iguais, padronizados, e nós com capacidade de suprir, de atingir esses objetivos referentes à nossa evolução? Então, o sonho, seria de nós encarnarmos uma única vez em determinado globo, poderia ser a Terra, e cumprir aqui todas as nossas existências. Mas a espiritualidade, ela nos informa, nos orienta, que esta possibilidade se daria só se a Terra, se nela todos estivéssemos exatamente no mesmo nível intelectual e moral. E nós sabemos da impossibilidade disso por conta da diversidade do perfil de cada um. Nós somos muito heterogêneos, Então isso é praticamente impossível. As diferenças, desde o selvagem ao mundo civilizado, mostram quais os degraus a subir. Há uma distância muito grande. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Qual seria o objetivo de encarnações passageiras de crianças que morrem precocemente? Teriam sofrido em vão para si e para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, no mesmo planeta, quis ele que os mesmos espíritos novamente em contato pudessem reparar seus danos de forma recíproca. Olha a grandeza, do pensamento, do projeto divino. Então, por meio da reencarnação, repetirmos a encarnação no mesmo planeta, ele quis então que os mesmos espíritos novamente em contato. E isso explica os nossos processos reencarnatórios sucessivos. Sabemos lá quantos, por quantos nós passamos, mas somente através deles é que nós conseguimos esses resgates, essa interatividade entre nós, e que nós pudéssemos reparar os danos de forma recíproca. Então, quando eu venho e estabeleço novamente o contato com outro irmão do passado, eu tenho a oportunidade de resgatar com ele esses débitos. Por meio de suas relações anteriores, quis ainda estabelecer em base espiritual, então, os laços de família. Esse é o grande lance, da obra divina, é tornar esses laços válidos para sempre, É uma forma, então, que foca, que enfatiza a necessidade de nós vivermos em comunidade, de vivermos em família, porque os laços de família, eles são indestrutíveis. Esse tema da necessidade da encarnação, ele é bastante oportuno, porque comumente, como nos coloca André Luiz na obra Missionários, uma grande parte dos irmãos que reencarnam acabam perdendo toda a sua oportunidade encarnatória. E aí é interessante a gente realmente refletir em todas essas questões e ir no ponto e perguntar de maneira bem direta: qual a necessidade da encarnação? O Haroldo nos trouxe um exemplo bem interessante com relação ao aluno que não se dedica durante o ano e acaba sendo reprovado. E aí ele tem que repetir aquela série e diz que é uma punição. Deus não puniu ninguém, ele está colhendo as consequências daquilo que ele plantou, da preguiça, da negligência.
é uma colheita dolorosa. E ela é dolorosa justamente pela repetição. Mas o que ele precisaria ter tido para não repetir a série? E aqui eu queria trazer um elemento fundamental para a compreensão de todos nós, que nós podemos chamar de responsabilidade. Responsabilidade espiritual. A necessidade da encarnação, quem estabelece isso somos nós. Porque mesmo esse aluno que ficava conversando na sala de aula, que não fazia as tarefas, o fato dele ter que repetir de ano não necessariamente vai fazer com que ele tenha responsabilidade. E ele pode repetir de ano de vez, outra vez e mais uma vez. E ele pode, inclusive, depois de repetir 3, 4 vezes de ano, decidir abandonar a escola. Ou seja, não necessariamente as consequências dos nossos atos irão nos educar, porque nós ainda não vamos ter apreendido, entendido o que seja essa responsabilidade espiritual de crescermos no amor, de evoluirmos. Então as encarnações elas vão ser necessárias até que nós nos conscientizemos dessa responsabilidade enquanto espírito, até que nós efetivamente sintamos em nosso coração o quanto é necessário nós crescermos no amor e que quando nós nos esforçamos para vencer o orgulho, o egoísmo e a vaidade, nós vamos ser felizes, nós vamos nos encher de paz. Ao tomar consciência disso, a vida muda por completo e eu começo a conseguir vencer a mim mesmo. E aí cada um tem a sua necessidade encarnatória. Cada um desce ao nível do que acha necessário descer de dor. Tem gente que nem precisa repetir de ano. A simples orientação do professor que informa, olha, eu sei que é difícil, mas é necessário você estudar, senão lá na frente você não vai conseguir fazer um vestibular, ter uma profissão. Às vezes uma simples fala para alguns já resolve todo o problema. Para outros, uma primeira reprovação, a perda do contato com os amigos, queridos daquele mesmo ano, essa simples dor das consequências de não ter passado de ano já é suficiente. Mas para uma grande maioria que somos nós, infelizmente, nós vamos cavando cada vez mais fundo esse buraco da dor. E que salas de aula são essas? A sala de aula do espírito é a convivência, é a fraternidade, são os relacionamentos. E aí quando nós estamos nessas séries dos relacionamentos, começamos com relacionamentos mais fáceis e eles vão progredindo, nós começamos a ser reprovados constantemente se não fazemos esforço nenhum para buscar mudar isso. Fazer o nosso dever de casa, que é deixar o personalismo de lado, deixar o orgulho, abrir mão um pouquinho das coisas que a gente gosta e nos sacrificar pelo outro, a indulgência, o perdão, a compaixão, todas essas lições nós deixamos de lado. E chegamos a um nível que repetimos 2, 3, 4 vezes de série e não nos conscientizamos, continuamos no menor esforço e nos entregamos até uma revolta. Abandonar de vez a lição, abandonamos a escola. Quantos de nós já não abandonamos em pensamento as escolas necessárias da construção de sentimentos no amor? Com isso, a gente consegue agora compreender ainda com mais profundidade a necessidade da encarnação.
A encarnação ela se faz necessária para o nosso crescimento. E quanto mais eu buscar ser o aluno dedicado, que vence em si as más tendências, que tem a força para secundar o egoísmo, para secundar os anseios particulares em prol da coletividade, mais eu vou crescer e vou me formar muito rapidamente nas universidades do espírito, fazendo essa comparação. Vou ser um mestre, um doutor. Mas enquanto eu continuar com esse comportamento rebelde, de revolta, brincando com os sentimentos nas escolas dos relacionamentos, dentro do lar, fugindo, dando mais importância a questões materiais do que a própria família, impondo as minhas vontades, mais encarnações eu estarei colocando na minha jornada. As necessidades encarnatórias sou eu mesmo quem elaboro com as minhas próprias atitudes. Então fica esse convite agora para esse momento de transição, para que a gente aproveite esse convite, mais esse convite que Jesus nos faz, para que a gente pegue o nosso caderno simbólico, o nosso lápis simbólico, e comecemos a escrever páginas novas de um futuro de amor e de fraternidade, renunciando e vencendo em nós, na luta diária, no estudo ininterrupto, até de madrugada, com muito empenho, para combatermos o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Fazendo isso, e vencendo em nós e nos iluminando no amor, não haverá mais necessidade de reencarnação. Agradecemos-vos, Senhor, todo o amparo que nos concedeste, viabilizando o nosso estudo nesta noite. Que a vossa luz nos possibilite a reflexão e o aproveitamento de suas valiosas lições por nós exploradas. Que elas se irradiem até nossas lideranças políticas e demais autoridades em todas as instâncias sociais, no sentido de inspirar em todos uma administração pautada no combate ao orgulho e ao egoísmo em cada um de nós. Que assim seja.